Né? As caravanas, as pessoas que fazem as doações, enfim, os movimentos. Então isso nos faz a essa resistência. Mas é muito importante esse olhar do mundo para nós. É muito importante as doações, enfim, os movimentos. Então isso nos faz a essa resistência. Mas é muito importante esse olhar do mundo para nós. É muito importante vocês aqui levando, né, transportando o oceano, falar que o país sofreu um golpe, que o nosso maior líder precisa ser libertado. Então por isso que nós estamos aqui há 54 anos fazendo essa caminhada. Vamos? Aqui 54 dias. Desculpe, 54 dias. Enfim, a nossa batalha, a nossa luta, ela não é sozinha, ela é um conjunto de pessoas, né? Nessa caminhada toda aí. E todos que estão aqui estão capacitados, disponibilizados para fazerem essa luta com a gente. Aqui nós gostaríamos de agradecer cada um, a coordenação eu sei que gostaria de vir aqui, falar e etc, mas o nosso tempo é curto. Mas a gente aqui quer agradecer, né, o James em nome da coordenação, né? Todos que aqui estão, o pessoal da coordenação, os meninos da segurança, os nossos militantes que vieram de outro estado para cá, vieram deixar suas famílias, o seu conforto, aqui estão por causa de um bem maior, né? Que é resistir. A nossa caminhada, ela será longa. Ela será longa essa caminhada. Então é muito importante que estejamos todos coesos, né? Neste momento, porque o nosso líder maior está ali e ele precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Então nós queremos Lula livre! Lula livre! Então, a Ângela vai falar uma poesia aqui pra gente e em seguida eu vou passar para a Santa que vai coordenar os trabalhos. Boa tarde, eu sou Ângela Sarneski. Também estou aqui quase que diariamente. Fazemos parte de um coletivo que realizou 18 e 19 Povo Negro com Lula. E estamos aí na organização de um outro evento para apresentar um projeto para o presidente Lula, né? Com um olhar negro, porque existem diferenças. Nós somos um coletivo, negros e não negros, lutando em prol da democracia. Mas estou aqui representando Paulo Vinícius, algumas pessoas que estão nesse coletivo, nessa construção também. James, mais uma vez, seja bem-vindo para a nossa conversa. Eu vou ler um poema de Cristiane Sobral, uma mulher negra que tem nos dito coisas diariamente. Estética. Hoje não irei à manicure. Quero um tratamento a me curar por dentro. Hoje eu não quero ir ao cabeleireiro. Até porque eu nunca vou, porque eu não preciso. Seria necessário converter um país inteiro para conseguir um corte com a expressão da minha identidade. Cristiane Sobral. Queria ler mais um, que é curtinho, que eu acho que o momento nos propicia isso. Luz negra. Na madrugada escura, sua pele negra acende a luz do meu desejo. Da lanterna em punho, mergulhei na sua carne trêmula e senti o reflexo da claridade em minha alma. Mais uma vez, Cristiane Sobral, e bem peculiar o título,
Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Santa de Souza, né? Sou ativista de direitos humanos e também do movimento negro. Sou filiada ao PT desde 89 e trabalhei como assessora do deputado federal, Dr. Rosinha, por 14 anos. E aí a minha assessoria na pauta dele sempre foi direitos humanos, movimento de mulheres, em especial o movimento sem terra, porque sempre teve um enfrentamento muito grande nesse estado e a gente sempre acompanhou isso, né, via a assessoria. Mas eu sou ativista do movimento negro e a minha luta é por liberdade. Então, já que a Ângela leu uma poesia, James, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. É um prazer muito grande de conhecer, ter essa oportunidade de você estar aqui passando a sua sabedoria para todos nós. Então, eu vou ler uma poesia, a Ângela leu poesia, mas né, é da minha amiga Vera Paixão, que é a diretora da CNAP, e ela fala sobre a questão da liberdade, né? E a poesia fala sobre despertar. Desejo, pelejo por liberdade. Lula, livre! Sou negro na igualdade do ser. Para o bem, a nossa nação. Porque acredito na força do meu sangue, do nosso sangue. Numa canção que jamais será calada. Meu povo negro que desperta, levanta e luta. Lula, livre! Sou negro porque a minha energia vem do meu coração. E a minha alma jamais se entrega, não. Sou negro porque a noite sempre virá e um novo dia, acredito. Lula, livre! Então, nesse momento a gente vai abrir o espaço, né, a fala do nosso convidado especial, né, aqui. É uma roda de conversa com o James Whaley, né? Early. Cedo. Ele é ativista nos Estados Unidos da América, defensor da diversidade cultural e questões de equidade em diversas políticas públicas no país, estudioso das comunidades afro-americanas. Então, agradeço a todos que estão aqui, quero agradecer a presença do professor Paulo Vinícius, que está ali. Obrigada, professor Paulo Vinícius, que é da Universidade Federal do Paraná, do NEAB. Acompanhando, né, todas as questões aqui. Mas, gente, obrigada. Então, agora é com você, James, tá? Seja bem-vindo. E aí a gente vai dar um espaço de uns 20, 30 minutos para você, tá bom? Bom, ao menos. Aí. Tem alguém aqui ajudar-me com o meu portunhol? Paulo, Vinícius. Sim. Então. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou aprovar o meu portunhol com breves comentários sobre o tema de hoje, o movimento negro frente aos frente aos avanços e retrocessos no mundo atual. Primeiramente, eu quero contextualizar um pouco a minha história com o Brasil. Cheguei ao Brasil a primeira vez 42 anos atrás, com um português melhor, mas agora um portunhol mau. Espero que vocês me entendem, mas eu tenho ajuda aqui. Se há um problema de minha comunicação, por favor, levante a mão e o companheiro aqui vai clarificar tudo. Eu cheguei aqui a primeira vez para fazer pesquisas sobre as influências africanas nesse hemisfério, a estabelecer relações científicas culturais. O que quer dizer a ser negro, negra? É mais de cor, é comportamento transferido geração a geração, valores, modos de apresentar na vida, porque a distinção entre os seres humanos fundamentalmente não se trata com o cor, mas
o modo de ver o mundo, a modo a colocar no mundo. Então, há brasileiros, cubanos de pelo loura, olhos azuis, verdes, cor branco, mais africano que eu. Por quê? Porque tem cosmologias da África, princípios, comidas, vestimento. É a cultura. Cor não é a cultura, mas cor é importante nesta parte do mundo em total. Eu tenho 71 anos, 2 filhos e com a minha se usa a terminologia aqui, a minha mulher, literalmente não, a esposa também se usa essa palavra. A minha esposa de 46 anos, no agosto que vem, temos 2 filhos, um de 42 anos e outro de 39 anos. Eu trabalhei para 32 anos no Museu Nacional dos Estados Unidos, um complexo de 19 museus e centros de pesquisas nas humanidades e as ciências. Sempre sobre o nexo da cultura e a política, que quer dizer portadores da base de nossas comunidades e outras comunidades, não só os africanos e os afrodescendentes, os que têm sentido comum, geralmente sem acesso à educação formal, mas com uma consciência dos atributos necessários a desenvolver uma vida substancial, a transferir estas lições geração a geração. Entende? E a política, para mim, simplesmente é dizer como a negociar a 2 níveis na vida os distintos pontos de vista e objetivos. A primeiro nível, o que é lindíssima, a verdade, e o outro, as circunstâncias materiais da vida, do teto, da casa. Como negociamos essa inter-relação? Essa é a política, o poder de envisionar novas possibilidades e o poder de preparar-se a construir no mundo material estas circunstâncias. Entende? Esse nexo. Essa é a política ligado fundamentalmente a nossas comunidades da base. Porque a democracia, a definição dos gregos, para mim, bem importante, a dividir a palavra demos, D-E-M-O-S, povo ordinário, é que significa povos ordinários. Graça é o poder, a democracia. Então, não os políticos, não o Estado, a democracia dos povos, que precisam políticos, filhos, filhas das comunidades, como servientes públicos, a facilitar as aspirações do povo, não a dictar. Precisamos a estrutura do Estado a ter uma perspectiva panorâmica, porque como seres humanos, negros ou outros grupos, moramos nos rios, moramos no mar, moramos nos centros urbanos, mas é difícil em esses distintos lugares a ter um entendimento total de um país, de uma região, de um continente, do mundo. Então precisamos servientes preparados
que tem experiências, a ter uma perspectiva panorâmica, a dizer aos que moram nos montes, se vocês querem um ponte, ou vocês querem aqui um caminho, ou vocês lá querem um hospital. Mas só temos R$10 para lograr o bem-estar geral dos distintos grupos dentro da nação, mulheres e homens. E neste momento, é melhor a construir um caminho, a conectar tudo. É um compromisso para o bem-estar. Entende? Então, esse é um contexto em que eu quero fazer breves palavras sobre os avanços e retrocessos dentro dos movimentos negros neste continente. Porque o Brasil tem o maior número de afrodescendentes fora do país de Nigéria. Se diz o censo oficial da República do Brasil, mais de 100 milhões. Meu país, os Estados Unidos, de 300 milhões e pico cidadãos, somos alrededor de 40 milhões. Então, o poder aqui dos números dos negros e os que levam a cultura, os que não têm o cor negro, mas têm a cultura de África, de afrodescendentes, é um poder grande neste continente. Para delinear avanços e retrocessos, acho que é importante começar com a história em relação à importância dos africanos escravizados para sua inteligência e também para homens. Não só os maus, os homens, para a inteligência também. A história deste continente e desenvolvimento das repúblicas americanas, desde a Argentina até Canadá e o Caribe, os que construem com sua inteligência e seus mãos eram quem? A maior grupo eram os africanos escravizados. Se há uma maioria lá no Bolívia e setores em Equador ou Guatemala, pero a grande maioria de mão de obra eram os africanos escravizados, obreiros de agricultura, de mineria, de cuidar os ninhos dos dueños dentro da casa. Africanos, com sua inteligência. E quando os os donos de escravidão foram à África, não era simplesmente a convocar um grupo. Mira este grupo aqui, como eles cuidam para seus ninhos, querem capturá-los a trabalhar nas nossas casas. Mira os que têm a experiência com minerias, precisamos eles para Peru, para as minas. Então, era um modo científico de determinar a capturar esses africanos. Mas a história não tem essa explicação. Tem uma explicação. Não eram seres humanos, eram como animais. Eram como instrumentos de construção. Mas não, tínhamos inteligência, tínhamos capacidades. E eles entenderam e capturou e explorou essas experiências de nossas. Então, a construção das repúblicas neste continente se trata com a experiência dos africanos. As comunidades indígenas também, mas a maioria da construção de nós. Como racionalizar essa superexplotação, essa vulgaridade de tratamento destes seres humanos, era muito fácil identificar cor de pele.
Em Europa não, porque todos tinham a mesma cor. Então era uma divisão formal entre os obreiros e os donos, mas em nosso caso podiam identificar-nos de cor e desenvolver uma teoria, uma filosofia. As igrejas católicas, protestantes, a racionalizar este tipo de explotação. Então, africania ligado à cor e africania não ligado à cor, mas ligado a ponto de vista do mundo de valores, é um fundamento deste continente. Fundamento da política de negociação de poder, de que é a beleza em um nível, que é a verdade, e outra, quem vai ter acesso a matérias substanciais a desenvolver suas vidas. Me entende? Então, este momento atual. O que trata essa história com este momento atual? Estamos morando debaixo, no contexto de uma orientação econômica e política chamado neoliberalismo. O que quer dizer neoliberalismo? O rol do Estado não é dirigido para o bem-estar da cidadania, é dirigido para corporações, para bancos, que os fundos da cidadania, taxas, não é para construir hospitais ou escolas, ou prover acesso a... É a ligação com a história do desenvolvimento deste continente, uma reflexão atual neste momento, no governo fascista de Donald Trump e o governo fascista de golpe aqui, de Temer, de Macri na Argentina, de Lenin em Equador, e não temos tempo suficiente a elaborar todos os outros pontos de conexão a essa história de explotação, porque os indicadores da pobreza, a falta de educação, de assassinação dos homens, jovens negros, encarcelamento dos jovens, dos negros e aumentando também as mulheres. Os indicadores objetivamente se refletem nossa comunidade como a comunidade maior, incluindo em meu país favorito, Cuba. Aí as prisões, as carcelas, a gente de color. Então, avanços e retrocessos devemos não somente definir a vida do ponto de vista negativo. Estamos sofrendo dentro do contexto do neoliberalismo. Os governos com violência oficial de polícia estão matando, assassinando Maria Franco. Eu visitei com Danny Glover os pais de Maria Franco terça, quarta-feira, a semana passada. Fomos a Rocinha a visitar com os povos, não só negros, pobres, marginalizadas. Mas, no contexto de sofrimento, sempre há possibilidades de atualizar-nos. Essa é a história dos movimentos negros, que chegaram aqui como escravos, mas que eram o enlace fundamental para a superação do colonialismo dos países europeus em relação aos elites donos aqui. Quem eram os soldados? Quem eram os soldados do Brasil que mataram
da população de homens em Paraguai, os caparistas. Quem eram os soldados para Bolívar que liberou a Gran Colômbia? Eram os escravos. Quando Bolívar, conhece o nome de Bolívar, Simão Bolívar, sim, o grande liberador, o primeiro país neste continente, na América Latina, a liberar-se do colonialismo europeu, ele foi a Haiti. Os escravos tinham uma revelação realmente. Obreiros, gente comum, não formados nas universidades, contra Napoleão. E Bolívar pergunta, eu preciso de soldados e navios, sim. Voltou à Venezuela a começar com a revolução contra os elites. É porque Hugo Chávez, que era um amigo meu, eu tinha a oportunidade de sentar com ele várias vezes, com 2, 3 pessoas, com Danny Glover e outros, um intelectual orgânica incrível, da base das mestiço, que falou depois de muitos anos, mas minha bisabuela era negra, e começou a falar em televisão, em ONU, eu sou mestiço, mas mira, os lábios, o pelo é a madre África. Então, ele entendeu que podemos ter diversas identidades culturais, apesar de ter cor. Quem aqui é um praticante de candomblé ou que não? Ai. Mas ela não é auto-identificada como negra, mas é mais africano do que mim. Por quê? Porque de cosmologia, de princípios, o legado diretamente de África. África aqui, eu sou afro-estadunidense, sem de entender minhas raízes específicas do continente de África. Eu tenho uma relação com a África, sim, um sentimento de África. Mas eu sou mais africano, mais americano do que africano. E essas implicações têm políticas, há possibilidades de políticas, não a dividir-nos entre brancos e negros, negros e morenos, morenos e mulatos, e mulatos claras, mulatas chinas. O Brasil uma vez tinha um censo de 122 matizes, classificações que têm políticas. Eu sou melhor porque a falar uma vez em Cuba, falando como um negro dos Estados Unidos, você não é negro, você é mulato, mas no contexto dos Estados Unidos eu sou negro, porque não temos essa história de divisões, mas o que temos em comum, todos aqui, as culturas europeias e o cor branco, um lado, as culturas não europeias e distinções de cor, ou classificações distintas neste lado, há reflexões de poder. Porque uma mulata é melhor de uma negra. Sim? Mas ambas delas, não, na realidade de nossa sociedade, mas a política, o poder é neste lado, estamos peleando ao outro lado, se eu tenho o pé mais claro de ti. Mas o poder está aqui. Há uma divisão que devemos enfrentar, devemos superar. Então, em 1903,